Valentina ergueu o colar de diamantes com as duas mãos. O peso era de exatamente 240 gramas. O preço, R$ 2.300.000. A luz dos 12 lustres de cristal da joalheria Lumière fazia cada pedra brilhar como se tivesse fogo por dentro. Ela tinha 34 anos, usava uniforme preto de gola alta, sem nenhum acessório além do broche discreto com o logo da loja. O sotaque nordestino ainda escapava quando falava rápido demais, mesmo depois de 12 anos morando em São Paulo. A porta de vidro blindado se abriu com um chiado suave. Philippe Beaumont entrou primeiro. 52 anos, terno azul marinho de R$ 13.000. Relógio Patek Philippe no pulso esquerdo. O perfume dele chegou antes do corpo. Amadeirado. Caro. Daqueles que custam mais que o salário mensal de Valentina. Atrás dele veio Gerard Lacroix. 48 anos. Cabelo grisalho, olhos pequenos que pareciam calcular o valor de tudo que viam. Os dois falavam em francês. Valentina ouviu cada palavra. Philippe olhou ao redor da joalheria como quem inspeciona a propriedade própria. Os olhos passaram pelas 6 funcionárias atrás do balcão. Pararam em Fernanda, a gerente de 28 anos. Depois desceram até Valentina. Ele soltou uma risada. Gerard riu junto. Philippe disse algo em francês que fez o ar da joalheria ficar 5 graus mais frio. Ele disse: "Olha essa empregadinha do sertão. Ela provavelmente nem sabe soletrar diamante." Os outros funcionários não entenderam as palavras, mas entenderam o tom, o desprezo, a superioridade que escorria de cada sílaba. Fernanda desviou o olhar. 2 vendedoras fingiram arrumar vitrine. O segurança perto da porta ficou rígido. Valentina não moveu um músculo do rosto. Por dentro, o coração dela batia 120 vezes por minuto. Ela sabia porque tinha aprendido a contar. Anos de prática escondendo emoções tinham ensinado isso. Ela entendia francês. Entendia cada palavra que Philippe tinha acabado de pronunciar. E entendia também que aquele homem não fazia ideia do tamanho do erro que tinha acabado de cometer. Philippe estalou os dedos. O som ecoou pelo salão de mármore italiano. Ele disse: "Você aí, a do sotaque, venha me atender." Valentina colocou o colar de volta no expositor de veludo azul marinho. Ajustou a postura. Caminhou até o bilionário francês com passos medidos. Cada passo demorou exatamente 1 segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Ela parou a 80 centímetros dele. Distância profissional. Nem perto demais para parecer íntima, nem longe demais para parecer hostil. Ela disse: "Boa tarde, senhor. Em que posso ajudá-lo?" A voz saiu calma, controlada, sem nenhum traço do furacão que rugia dentro dela. Philippe trocou um olhar com Gerard. Os dois sorriram. Nenhum dos dois imaginava que, em menos de 3 horas, Valentina Soares iria destruir a reputação de um dos homens mais poderosos do Brasil. Que a gravação feita naquele dia iria viralizar em 47 países. Que 340 milhões de reais em fraude seriam expostos por causa de uma atendente que eles achavam que não sabia ler. Mas para entender como Valentina chegou até aquele momento, precisamos voltar 18 anos no tempo, para uma cidade no sertão de Pernambuco. Para uma menina de 16 anos que lavava roupa no tanque enquanto sonhava em falar com o mundo. Petrolina, Pernambuco, 2008. O sol de 42 graus castigava o quintal de terra batida. Valentina tinha 16 anos, mãos vermelhas de tanto esfregar roupa no tanque de cimento, e um sonho que ninguém entendia. Dona Sebastiana, a mãe, trabalhava como lavadeira para 3 famílias e faxineira no Hotel Riverside, o único estabelecimento da região que recebia turistas estrangeiros. 71 anos depois, ela ainda acordava às 4 da manhã para trabalhar. Naquele dia de 2008, Sebastiana chegou em casa com algo diferente. Um livro, Dicionário Francês-Português, capa azul desbotada, páginas amareladas, lombada descolando.
um hóspede estrangeiro tinha deixado no quarto. Valentina pegou o livro como se fosse ouro. Ela perguntou: "Mãe, posso ficar com ele?" Sebastiana olhou para a filha, para as mãos vermelhas de sabão, para os olhos que brilhavam mais que o sol do sertão. Ela respondeu: "Pode, minha filha, mas não sei para que você quer isso." Valentina sabia. Ela tinha visto os turistas no hotel, onde ajudava a mãe nos fins de semana. Franceses, alemães, italianos, americanos, todos falando línguas que pareciam música, todos tratados como reis enquanto ela esfregava banheiro. "Se eu falar o que eles falam", pensou ela naquele dia, "ninguém mais vai me tratar como invisível." Foi assim que começou. Nos 2 anos seguintes, Valentina memorizou aquele dicionário inteiro. 1.240 páginas. Cada palavra, cada conjugação, cada exceção gramatical. Ela não tinha internet, não tinha professor, não tinha dinheiro para curso, tinha determinação. O Hotel Riverside virou sua escola. Ela se oferecia para levar toalhas aos quartos só para ouvir os hóspedes conversando. Anotava frases em pedaços de papel. Repetia em voz baixa enquanto lavava roupa. Aos 18 anos, falava francês fluente. Aos 20, acrescentou inglês. Um missionário americano que passou pela cidade deixou uma Bíblia bilíngue. Valentina leu os 2 lados, comparando palavra por palavra. Aos 22, espanhol. Conseguiu um celular usado de segunda mão e descobriu aplicativos gratuitos. Passava 3 horas por noite estudando depois de um dia inteiro de trabalho. Aos 24, italiano. Um restaurante de imigrantes abriu na cidade vizinha. Valentina pegava 2 ônibus para ir lá uma vez por semana, só para ouvir os donos conversando. Aos 26, alemão. O mais difícil até então. Levou 14 meses para se sentir confortável. Aos 28, mandarim. Um comerciante chinês se instalou em Petrolina. Valentina passava horas na loja dele, fingindo interesse em bugigangas baratas enquanto absorvia cada som. Aos 30, russo. Encontrou um canal no YouTube de uma professora de Moscou. Assistiu a 640 vídeos em 2 anos. Aos 32, árabe, o mais complexo. 3 anos de estudo intenso. 8 idiomas. 18 anos de dedicação. R$0 investidos em cursos formais. Quando Valentina se mudou para São Paulo aos 22 anos, ninguém acreditava no currículo dela. Uma nordestina de Petrolina que fala 8 línguas? Por favor. Ela passou por 17 entrevistas de emprego. Todas terminaram igual. Sorrisos educados, promessas vazias, silêncio depois. Até que a joalheria Lumière precisou de alguém para horário noturno. O turno que ninguém queria, das 18 às 23 horas, quando os clientes mais difíceis apareciam. Valentina aceitou. R$2.800 por mês. 3 ônibus para chegar. 4 horas de sono por noite, porque ainda estudava de madrugada. Mas era um começo. 12 anos depois, ela continuava no mesmo cargo. Não por falta de competência, por falta de oportunidade. A gerente Fernanda, 12 anos mais nova, tinha sido promovida 3 vezes nesse período. Valentina, nenhuma. O sotaque, diziam. Os clientes não se identificam. O sotaque. Aquele maldito sotaque nordestino que escapava quando ela ficava nervosa ou animada. A marca que carregava como cicatriz visível. Na manhã do dia em que Philippe Beaumont entrou na joalheria, Valentina acordou às 4h30, como todos os dias. Estudou árabe por 1 hora. Revisou o vocabulário financeiro em mandarim. Leu um artigo em russo sobre criptomoedas. Tomou café preto sem açúcar. Comeu 2 fatias de pão com margarina. Pegou o primeiro dos 3 ônibus às 6h15. Chegou na Lumière às 8h40, 20 minutos antes do horário. Guardou a bolsa no armário do vestiário. Dentro dela, o dicionário francês-português de capa azul desbotada. O mesmo que a mãe tinha trazido 18 anos atrás. Valentina carregava como amuleto.
Vestiu o uniforme preto, ajustou o broche com o logo, olhou no espelho. Uma mulher de 34 anos olhou de volta. Olhos castanhos, pele morena, cabelo preso em coque apertado. Nenhum sinal externo de que ali estava alguém que podia conversar com meio planeta. Valentina respirou fundo. Mais um dia, ela pensou. Só mais um dia. Ela não sabia que aquele dia mudaria tudo, que em poucas horas o mundo inteiro conheceria seu nome, e que o bilionário francês que estava prestes a humilhá-la publicamente acabaria implorando de joelhos por perdão. Philippe Beaumont sentou no sofá de couro branco reservado para clientes VIP. O sofá tinha custado R$28 mil, importado da Itália, feito sob medida para combinar com o mármore Carrara do piso. Gérard Lacroix sentou ao lado. Os dois cruzaram as pernas no mesmo ângulo, como se tivessem ensaiado o movimento diante de um espelho. O perfume de Philippe se espalhou pela área VIP. Uma fragrância amadeirada, com notas de oud árabe e sândalo indiano. R$450 o frasco de 50 mililitros. Valentina reconhecia o cheiro porque uma cliente tinha borrifado uma vez na loja, exigindo saber onde comprar. Ao redor da joalheria, 15 clientes observavam a cena. 6 mulheres de vestidos que variavam entre R$3 mil e R$25 mil. 4 homens de ternos que custavam mais que carros populares. 5 casais que fingiam examinar vitrines enquanto captavam cada palavra. 6 funcionárias permaneciam em seus postos, tentando parecer ocupadas. Amanda, 24 anos, organizava anéis de noivado pela terceira vez em 10 minutos. Beatriz, 27, limpava vidros que já estavam impecáveis. Patrícia, Juliana, Carla e Sofia inventavam tarefas para não precisar olhar na direção do sofá VIP. Valentina parou em frente aos 2 franceses. Manteve a postura ereta, ombros para trás, queixo nivelado, mãos unidas na frente do corpo. A posição que tinha aprendido no treinamento 12 anos atrás. Ela perguntou: "Os senhores desejam ver alguma peça específica?" Philippe nem olhou para ela. Os olhos cinzentos passaram por cima da cabeça de Valentina como se ela fosse um móvel. Virou-se para Gérard e começou a falar em francês. Ele disse: "Essa loja realmente baixou seus padrões. Olha essa garota, Gérard. Ela parece uma empregada doméstica disfarçada. Você sente esse cheiro de pobreza?" O ar-condicionado da joalheria estava a 19 graus. Valentina sentiu como se tivesse caído mais 5. Gérard riu. Uma risada fina, nasalada, desagradável. O tipo de som que cortava o ar como unha, arrastando em quadro negro. Ele tinha dentes amarelados de fumante, manchas de nicotina que nem o clareamento a laser de R$3 mil tinha conseguido esconder. Gérard disse: "Talvez ela possa pelo menos nos trazer café. É tudo que essa gente do Nordeste sabe fazer. Servir e limpar." O sangue subiu para o rosto de Valentina. Ela sentiu a pele das bochechas esquentando, o calor se espalhando até as orelhas. Controlou. Respirou pelo nariz. O ar tinha cheiro de desinfetante de lavanda, o mesmo que usavam para limpar os vidros a cada 2 horas. Contou até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ela entendia cada palavra, cada sílaba, cada gota de veneno destilado que escorria da boca daqueles homens. 8 anos estudando francês, milhares de horas de prática, e agora ouvia insultos direcionados a ela em tempo real, mas não podia demonstrar. Não ainda, não sem saber por quê. Por que 2 bilionários estariam ali, numa tarde de quarta-feira, às 14h47, falando em francês sobre coisas que claramente não queriam que ninguém entendesse? Por que escolheram a Lumière, uma joalheria de luxo em São Paulo, para ter essa conversa? Valentina disse: "Desculpe, senhor, não entendo francês. O senhor poderia repetir em português?" A voz saiu exatamente no tom que ela queria. Educada. Submissa,
ligeiramente constrangida, o tom de quem realmente não entendeu e quer agradar. Filipe finalmente olhou para ela, diretamente. Os olhos eram cinzas como chumbo líquido, frios como o ar-condicionado que zumbia suavemente atrás da cortina de veludo. Ele a examinou por exatos 4 segundos, dos sapatos pretos de salto baixo até o broche com o logo da loja. Ele disse: "Eu disse que quero ver colares, os mais caros, acima de 1 milhão. Valentina assentiu. Caminhou até a vitrine principal com passos medidos. 87 passos separavam o sofá VIP da vitrine número 1. Ela conhecia a distância porque tinha contado em 1000 turnos diferentes. Selecionou 3 peças, as mesmas 3 que sempre mostrava para clientes de alto padrão. O primeiro colar tinha 180 diamantes incrustados em platina. 4 fileiras de pedras de 3 quilates cada, em corte princesa. A luz dos lustres fazia cada faceta brilhar como se tivesse fogo por dentro. Preço, R$ 1.400.000. Certificado do IGI, procedência de Botsuana, histórico de propriedade rastreável até 1982. O segundo, um rubi birmanês de 18 quilates, cercado por 64 safiras azuis de Ceilão. A cor do rubi era sangue de pombo, a tonalidade mais valorizada do mundo, R$ 1.800.000. Havia lista de espera de 8 meses para peças similares. O terceiro, o mesmo que ela segurava quando Filipe entrou. 240 gramas de ouro branco, diamantes em degradê de cor D a G, preço final de R$ 2.300.000. A joia mais cara da loja depois do anel de noivado do cofre blindado. Ela colocou os 3 sobre o balcão de vidro temperado. O material tinha 5 centímetros de espessura e suportava impactos de até 400 quilos. Filipe examinou cada um com um ar de tédio profundo, como quem olha para insetos expostos em museu de ciências naturais. Os dedos dele tocaram as peças sem cuidado, sem reverência, sem qualquer sinal de que estava diante de milhões em joias. Gerard se aproximou, inclinou o corpo, sussurrou algo em francês. Ele disse: "Esse seria perfeito para a esposa do investidor chinês. Chen Wei tem uma fraqueza por rubis. Precisamos seduzi-lo para o negócio de Xangai. 37 milhões de dólares. Valentina guardou a informação. Chen Wei, investidor chinês. Negócio de Xangai. 37 milhões de dólares. Alguma coisa muito grande estava em jogo. Algo que justificava vir pessoalmente comprar um colar de R$ 1.800.000 como isca. Filipe pegou o colar de 2.300.000. Examinou contra a luz por menos de 3 segundos. Ele disse: "Esse serve. O de diamantes, mais discreto. Ela não vai suspeitar de nada." Ele jogou o colar na direção de Valentina. O movimento foi brusco, desdenhoso, como quem joga osso para cachorro. Ela pegou no ar por reflexo, o coração disparando, as mãos fechando em torno do ouro branco gelado. 240 gramas de joia. R$ 2.300.000, jogados como lixo. Filipe disse: "Embrulha, e rápido. Não tenho o dia todo para esperar uma analfabeta do sertão." Ao redor, silêncio de cemitério. Os 15 clientes VIP tinham parado de fingir que não estavam prestando atenção. Uma mulher de cabelo loiro oxigenado, vestido Chanel amarelo de R$ 17.000, deixou escapar uma risadinha nasal. O som reverberou pelo mármore. Um homem de terno cinza Armani desviou o olhar para a vitrine, constrangido demais para encarar a cena. Fernanda, a gerente, apareceu ao lado de Valentina em menos de 4 segundos. Os saltos dela clicaram nervosos contra o piso. Fernanda disse: "Senhor Beaumont, por favor." Filipe ergueu a mão direita. O movimento foi preciso, autoritário, de quem está acostumado a fazer plateia inteira calar. O relógio Patek Philippe brilhou sob a luz. Modelo Nautilus.
Cronógrafo, $85 mil no câmbio atual. Felipe disse: você, gerente, manda essa empregadinha buscar uma caixa de presente digna do que estou comprando e traz alguém que saiba falar direito. Esse sotaque dela me dá dor de cabeça. Parece aquelas novelas do interior que minha ex-empregada assistia. Valentina sentiu os joelhos tremerem. Não de medo, de raiva pura, concentrada, vulcânica. 18 anos de estudo, 8 idiomas dominados, 6.500 horas de dedicação calculadas, dicionários memorizados, conversas praticadas, noites sem dormir para aprender uma conjugação nova. E ela era reduzida a sotaque, a empregadinha, a analfabeta do sertão. Foi então que Felipe fez a coisa que selou o destino dele para sempre. Ele colocou a mão no bolso interno do paletó. O tecido italiano deslizou suavemente. Os dedos dele retiraram algo pequeno, delicado. Um broche de pérola. A peça tinha pérolas Accoya de 8 milímetros, montadas em ouro rosé antigo, provavelmente de herança familiar. O fecho era Art Deco, estilo dos anos 1920. Valia pelo menos R$40 mil em avaliação conservadora. Felipe segurou entre os dedos como quem segura papel de bala usado. Felipe disse: minha ex-esposa deixou isso. Não quero mais. Muito caipira para o meu gosto. Você aí, a nordestina, pega para você, presente, combina mais com gente como você. Ele jogou o broche no chão. O som do metal batendo no mármore Carrara ecoou pela joalheria inteira. Um tilintar delicado que pareceu trovão nos ouvidos de Valentina. O broche deslizou 47 centímetros até parar perto do pé esquerdo dela. Felipe continuou: pode pegar, é só se abaixar. Vocês são boas nisso, não são? Abaixar, limpar, servir, é o que fazem desde que nasceram. O sorriso dele era de predador satisfeito. Gerard gargalhou. A risada dele ecoou obscena. A mulher de cabelo oxigenado gargalhou. Tapou a boca com a mão cheia de anéis. 2 funcionárias taparam a boca, chocadas. Uma terceira, Sofia, de 23 anos, sentiu os olhos arderem de lágrimas contidas. Valentina olhou para o broche no chão. Para Felipe esparramado no sofá de R$28 mil. Para os 21 pares de olhos que a observavam como se ela fosse animal em zoológico. O tempo pareceu congelar. 27 segundos de silêncio absoluto. Ela se abaixou. Pegou o broche. As pérolas estavam geladas contra a palma da mão. 8 milímetros de perfeição japonesa, tratadas como lixo. Colocou no bolso do uniforme. Valentina disse: obrigada, senhor. Só eu vou embalar seu colar. Com licença. A voz não tremeu, nem uma sílaba. Ela virou as costas e caminhou para os fundos da loja. Cada passo firme. Cada respiração controlada. Os saltos baixos clicaram no mármore em ritmo preciso. Por dentro, um vulcão de magma a 1000 graus. Mas também uma certeza fria, calculada. Ela tinha ouvido coisas. Chen Wei, negócio de Xangai, $37 milhões. Uma esposa que não podia suspeitar de nada. Algo muito grande estava acontecendo, algo criminoso. E Philippe Beaumont, com sua arrogância e desprezo, tinha acabado de garantir que Valentina Soares descobriria exatamente o que era e destruiria ele por isso. O banheiro dos funcionários tinha 2 metros quadrados, azulejos brancos, espelho com mancha no canto. Cheiro de desinfetante de pinho. Valentina trancou a porta, olhou para o próprio reflexo e deixou as lágrimas caírem. 3 minutos. Ela se deu 3 minutos para chorar. Nem 1 segundo a mais. As lágrimas desceram quentes, silenciosas, carregando 18 anos de humilhações acumuladas. Todas as vezes que riram do sotaque, todas as portas que fecharam na cara, todos os nós na garganta engolidos para manter o emprego. 2 minutos e 40 segundos depois, ela lavou o rosto, secou com papel toalha.
Respirou fundo 3 vezes e voltou para o salão. Felipe e Gerard continuavam no sofá VIP. Tinham pedido champanhe. Uma garrafa de Krug Grande Cuvée, R$ 650 no cardápio da joalheria. Valentina se posicionou perto da vitrine de alianças. Longe o suficiente para não chamar atenção. Perto o suficiente para ouvir. E o que ela ouviu mudou tudo. Felipe falava em francês com Gerard, a voz baixa, conspiradora. Felipe disse, a transferência tem que ser feita amanhã. 340 milhões para a conta de Xangai. Os investidores brasileiros nunca vão saber o que aconteceu. Valentina congelou. 340 milhões de reais. Investidores brasileiros. Conta em Xangai. Aquilo era fraude. Fraude internacional. Gerard respondeu também em francês. Gerard disse, e os 127 investidores que colocaram dinheiro no fundo? Felipe deu de ombros. Felipe disse, que vão reclamar para o diabo. Quando descobrirem, a gente já vai estar no Catar, sem extradição. Os dois riram. Valentina sentiu o estômago revirar. Não de medo, de nojo. 127 pessoas, 340 milhões de reais. Famílias inteiras que provavelmente tinham investido economias de vida. E aqueles 2 homens rindo enquanto planejavam fugir para um país sem tratado de extradição. O celular no bolso do uniforme pesou como chumbo. Ela podia gravar. O pensamento veio como um raio, claro, óbvio, inevitável. Ela podia gravar tudo, cada palavra, cada confissão, cada detalhe do plano criminoso. Mas e se dessem falta? E se percebessem? Valentina pensou na mãe. 71 anos, ainda acordando às 4 da manhã para trabalhar, ainda lavando roupa de gente rica, ainda sendo tratada como invisível. Quem cala, consente. Era o que Dona Sebastiana sempre dizia. Quem vê injustiça e não faz nada é cúmplice. Valentina colocou a mão no bolso. Sentiu o formato do celular. Um modelo antigo, 8 anos de uso, tela rachada no canto. O mesmo celular que a mãe tinha dado quando ela se mudou para São Paulo. Ele ainda gravava áudio. Ela tinha testado na semana anterior, quando quis registrar uma receita de bolo. Deslizou o dedo pela tela travada, sentiu o ícone do gravador. Pressionou. Uma leve vibração confirmou. Gravação iniciada. Valentina tirou a mão do bolso. Voltou a aparentar indiferença. Por dentro, o coração batia tão forte que ela achava que todo mundo podia ouvir. Por fora, uma funcionária qualquer arrumando vitrine de joias. Por dentro, uma mulher que tinha acabado de decidir mudar o curso de 21 vidas. A dela, a de Felipe, a de Gerard e a de 127 investidores que não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. A gravação durou 47 minutos e 32 segundos. Valentina passou cada um desses 2.852 segundos fingindo ser exatamente o que Felipe achava que ela era. Uma empregadinha ignorante, uma nordestina analfabeta, uma funcionária invisível que não merecia nenhum olhar de reconhecimento. O celular no bolso pesava 180 gramas. Parecia pesar 10 quilos. A cada segundo que passava, Valentina sentiu o coração bater mais forte. 80 batidas por minuto no começo, 90 aos 10 minutos, 105 aos 20. O suor começou a brotar na testa, nas palmas das mãos, na nuca. Ela buscou colares quando mandaram buscar. Caminhou até a vitrine 14 vezes, voltou 14 vezes. Cada trajeto de 87 passos parecia durar uma eternidade. Trouxe mais champanhe quando pediram. Uma segunda garrafa de Krug Grande Cuvée, R$ 650. Depois, uma terceira. O custo total em bebida chegou a R$ 1.950. Felipe nem olhou quando ela serviu. Sorriu educadamente quando cuspiram desprezo. Agradeceu quando a insultaram. Baixou os olhos quando riram dela. E gravou tudo. Felipe não se conteve.
Achando que ninguém na loja entendia francês, falou abertamente sobre cada detalhe da fraude. A voz dele era clara, projetada, arrogante, como se quisesse que o mundo ouvisse sua genialidade criminosa. Aos 7 minutos de gravação, a primeira revelação. Philippe disse: Gerard, você sabe quanto a gente coletou? 340 milhões de reais. Esses imbecis brasileiros nos deram o dinheiro deles de olhos fechados. O fundo de investimentos Beaumont Capital tinha captado dinheiro de 127 investidores brasileiros nos últimos 3 anos. Empresários que queriam diversificar. Profissionais liberais planejando aposentadoria. Aposentados que tinham juntado economias de uma vida inteira para multiplicar. Valentina organizava anéis de esmeralda enquanto ouvia os nomes. Marcos Aurélio Ferreira investiu 450 mil reais. Era dono de uma padaria em Campinas, que vendeu para aplicar no fundo. Helena Cristina dos Santos, 700 mil reais. Herança da mãe, que tinha morrido de câncer. Roberto Junqueira, 1.200.000. Toda a indenização de 32 anos de trabalho em uma multinacional. Philippe listou mais nomes, mais histórias, mais vidas que seriam destruídas, e ria enquanto listava. Aos 15 minutos, Gerard detalhou o esquema. O dinheiro deveria estar sendo investido em ações europeias e títulos americanos. Pelo menos, era isso que os relatórios trimestrais mostravam. Gráficos coloridos, números impressionantes, projeções de crescimento de 18% ao ano. Na realidade, Philippe e Gerard tinham desviado tudo. Cada centavo, cada real. Contas em Xangai sob nomes falsos. 3 apartamentos em Dubai comprados através de empresas de fachada. Criptomoedas em carteiras anônimas que nem a Interpol conseguiria rastrear. Um iate de 19 metros ancorado em Mônaco. Os relatórios? Falsos. Fabricados por uma empresa de fachada no Panamá chamada Emerald Consulting. O dono era um cunhado de Gerard, que nunca tinha pisado em um escritório de verdade. A auditoria externa? Subornada. O contador responsável, um brasileiro de 57 anos chamado Augusto, recebia 200 mil reais por ano para assinar documentos sem ler. Mais um bônus de Natal de 50 mil. E agora, com investigadores brasileiros começando a fazer perguntas, Philippe tinha um plano de fuga. Transferir o que restava para a China, 148 milhões de reais que ainda estavam em contas acessíveis. Destruir os servidores da empresa, queimar documentos, formatar computadores. Pegar um jato particular no aeroporto de Congonhas, voo para Lisboa com conexão para Doha. Catar. Sem tratado de extradição com o Brasil, sem consequências, sem justiça. Valentina organizava pulseiras de diamante enquanto ouvia cada palavra. As mãos tremiam levemente. Ela as mantinha ocupadas para disfarçar. Aos 23 minutos de gravação, algo novo aconteceu. O telefone de Gerard tocou. Um toque personalizado, uma melodia clássica. Ele olhou para a tela, franziu a testa, atendeu e começou a falar em russo. Ele disse: "Sim, Alexei, está tudo pronto. Amanhã às 5 horas, horário de Moscou. O dinheiro estará na conta da Minsk Holdings 4 horas depois da transferência." Valentina sentiu um frio percorrer a espinha de cima a baixo. Os pelos dos braços se arrepiaram sob o uniforme preto. Ela entendia russo. Tinha passado 2 anos estudando, 640 vídeos de uma professora de Moscou chamada Natasha, centenas de horas praticando conjugações enquanto lavava louça. Alexei Petrov, ele quer 20% agora. Podemos oferecer 17 e fechar em 18,5. A negociação durou mais 8 minutos. Gerard discutiu conexões bancárias em Moscou, intermediários em Minsk, uma rede de lavagem de dinheiro que envolvia cassinos em Macau, hotéis em Singapura, empresas de fachada nas Ilhas Cayman.
A fraude era muito maior do que Valentina tinha imaginado. Internacional, ramificada como raízes de árvore centenária, envolvendo pelo menos 5 países além do Brasil: Rússia, China, Emirados, Panamá, Singapura. Aos 31 minutos, Felipe fez uma ligação própria. O idioma mudou novamente. Mandarim. Felipe disse: "Alô, senhor Chen. Como vai? A transferência de amanhã está preparada? Precisamos garantir que tudo corra bem." Valentina quase deixou cair o bracelete de safiras que segurava. Valia 320 mil reais. Os dedos dela fecharam em torno da peça como garras. Mandarim também. Ela entendia mandarim também. 3 anos de estudo. Um comerciante chinês em Petrolina que tinha lhe ensinado os tons básicos. Depois, aplicativos, filmes sem legenda, podcasts durante o trajeto de ônibus. A conversa revelou camadas ainda mais profundas da operação criminosa. O investidor chinês não era vítima, era cúmplice ativo. Chen Wei, 54 anos, dono de um banco regional em Shenzhen, chamado Pacific Star Financial. O banco lavaria o dinheiro em troca de 15% de comissão fixa, mais bônus por volume. 51 milhões de reais. Era quanto Chen Xiansheng ganharia por participar do esquema. O mesmo Chen Wei, para cuja esposa Felipe estava comprando um colar de 2.300.000 reais como presente de agradecimento. Aos 38 minutos, Felipe desligou o telefone e virou para Gerard. O tom mudou para algo mais relaxado, mais descuidado. Alemão. Felipe disse: "Esses brasileiros imbecis nunca vão saber o que aconteceu. São burros demais para descobrir. A polícia deles é corrupta e incompetente." Gerard concordou com entusiasmo. O alemão dele tinha sotaque alsaciano, um pouco arrastado, mas perfeitamente compreensível. Gerard disse: "E essa vendedora aqui? Ela provavelmente nem entende português direito. Esses nordestinos são todos iguais, camponeses primitivos com queimadura de sol." Os dois riram, gargalhadas que ecoaram pelo mármore italiano. Valentina segurou a vontade de virar e responder em alemão perfeito, de conjugar cada verbo no pretérito mais que perfeito só para ver a cara deles, de citar Goethe e Schiller de memória, de dizer que não só entendia português, mas mais 7 idiomas além dele. Mas não, ainda não. A gravação ainda estava rodando. Ela precisava de mais, precisava de provas irrefutáveis. E conseguiu. Aos 41 minutos, Felipe mencionou um cofre em Zurique. Número da conta, nome do banco, valor depositado, 17 milhões de euros. O dinheiro mais seguro do planeta, protegido pelo sigilo bancário suíço. Aos 43 minutos, um momento de pânico gelado. Felipe olhou na direção de Valentina. Os olhos cinzentos estreitaram. A testa franziu em rugas profundas. Felipe disse: "Ela está muito perto. Faz tempo que ela fica nessa área. Manda ela ir para outro lugar. Não estou gostando." A voz era firme, desconfiada. O tom de quem percebeu algo errado. O coração de Valentina disparou para 140 batidas por minuto. Depois, 150. O sangue rugiu nos ouvidos. As mãos começaram a suar tanto que ela quase deixou cair o bracelete que segurava. O celular no bolso pareceu pegar fogo. 180 gramas de plástico e metal que poderiam destruir a vida dela ou a dele. Ela fingiu não ouvir o comentário. Continuou arrumando a vitrine como se o mundo não estivesse prestes a desabar. Gerard olhou para ela, para Felipe, de volta para ela. 3 segundos de silêncio absoluto. 4, 5. Gerard deu de ombros. A tensão se dissolveu. Gerard disse: "Ela não entende nada. Uma nordestina burra. Relaxa. Você está paranoico." Felipe hesitou. Os olhos continuaram fixos em Valentina por mais 3 segundos eternos. Ela manteve a expressão vazia. Olhos baixos, postura submissa, ombros curvados, o retrato perfeito de alguém que não tinha a menor ideia do que estava acontecendo ao redor. Finalmente, Felipe virou para o lado.
Pegou a taça de champanhe. Deu um gole longo. O perigo tinha passado. Por centímetros, Valentina sentiu o ar voltar aos pulmões. Não tinha percebido que estava prendendo a respiração. Aos 47 minutos e 32 segundos, a gravação terminou. A tela do celular piscou. Bateria em 0%. Desligamento automático. Mas não importava. Valentina já tinha o suficiente. 47 minutos e 32 segundos de confissão em 4 idiomas diferentes. Francês, russo, mandarim, alemão, nomes completos, valores exatos, datas específicas, números de contas bancárias, empresas de fachada, cúmplices internacionais, o suficiente para destruir Philippe Beaumont, para destruir Gérard Lacroix, para destruir uma rede criminosa que operava em 5 países. Ela foi até o vestiário nos fundos da loja, caminhou devagar, passos normais, expressão neutra. Ninguém podia suspeitar. Dentro do armário de metal, no compartimento inferior, estava a bolsa dela. Dentro da bolsa, um carregador de emergência que sempre deixava para casos assim. 10.000 miliamperes de bateria portátil. Conectou o celular. A tela piscou. Ligando. Valentina contou os segundos. 1, 2, 3, 12, 21, 34. O celular vibrou. Tela inicial carregada. Ela abriu o aplicativo de gravação. O arquivo estava lá. 47 minutos e 32 segundos. 387 megabytes. Intacto. Agora precisava de um advogado. Alguém que soubesse o que fazer com aquela bomba nuclear de informação. Valentina abriu o navegador do celular. Digitou. Advogado Crimes Financeiros, São Paulo. Os resultados apareceram em menos de 2 segundos. Dr. Marcelo Tavares, especialista em crimes financeiros e lavagem de dinheiro, tinha representado vítimas de pirâmides e fraudes de investimento. Taxa de sucesso de 84% em recuperação de ativos. Escritório na Avenida Paulista, número 1700, a exatamente 4 quilômetros e 300 metros dali. Ela ligou. O telefone tocou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Atendeu na 4ª chamada. Recepcionista disse: Dr. Marcelo Tavares, escritório de advocacia. Em que posso ajudar? Valentina disse: preciso falar com o Dr. Marcelo. É urgente. Muito urgente. Pausa de 3 segundos. Recepcionista disse: um momento, por favor. Música de espera. 27 segundos que pareceram 1 hora. Depois, uma voz masculina, grave, profissional. Dr. Marcelo disse: Dr. Marcelo Tavares, como posso ajudar? Valentina respirou fundo. Valentina disse: Dr. Marcelo, meu nome é Valentina Soares. Sou atendente na joalheria Lumière. Tenho uma gravação de 47 minutos de 2 homens confessando uma fraude de 340 milhões de reais contra 127 investidores brasileiros. Eles estão na joalheria agora. Vão fugir do país amanhã para o Catar. Silêncio do outro lado da linha. 1, 2, 3, 4. 5. Depois uma pergunta cautelosa. Dr. Marcelo disse: como você conseguiu essa gravação? Valentina fechou os olhos por 1 segundo. Valentina disse: eles acham que eu não entendo francês, ou russo, ou mandarim, ou alemão. Eles estavam muito errados. Mais silêncio, mais longo dessa vez. Depois, uma única palavra. Dr. Marcelo disse: estou indo. 42 minutos depois da ligação, a porta de vidro blindado da joalheria Lumière se abriu. O sino eletrônico tocou, um som que normalmente anunciava clientes ricos querendo gastar fortunas. Dessa vez, anunciava outra coisa. Dr. Marcelo Tavares entrou primeiro, 45 anos, terno cinza escuro de corte impecável, pasta de couro marrom envelhecido nas mãos. O rosto era sério, concentrado. Os olhos varreram a joalheria até encontrar Valentina perto da vitrine de anéis. Atrás dele, 2 homens de terno escuro, postura rígida,
olhos alertas, o tipo de presença que faz o ar ao redor ficar mais denso, e um terceiro, mais velho, cabelo grisalho cortado rente, uma cicatriz fina atravessando a sobrancelha esquerda, olhos cor de aço que pareciam já ter visto todos os tipos de criminosos que existem. Polícia Federal. Felipe olhou para os recém-chegados com irritação de quem foi interrompido em algo importante. Felipe disse: "Quem são vocês? Estou no meio de uma compra. Podem esperar lá fora." O tom era de comando absoluto. O tipo de ordem que funcionava em 99% das situações. Essa era o 1% restante. O delegado, o homem da cicatriz, caminhou até o sofá VIP, cada passo firme e deliberado. Parou a exatamente 1 metro de Felipe, ergueu a identificação. Delegado disse: "Delegado Antônio Costa, Polícia Federal, Divisão de Crimes Financeiros. Tenho algumas perguntas para o senhor." Felipe empalideceu. A pele do rosto perdeu 3 tons de cor em menos de 2 segundos, mas se recuperou rápido. 52 anos de mentiras e manipulação tinham ensinado muito. Felipe disse: "Deve haver um engano grave. Sou Philippe Beaumont, empresário, cidadão francês com residência permanente no Brasil há 18 anos, contribuinte exemplar. Tenho advogados. Não sei do que estão falando, mas isso vai ter consequências." A voz era firme, controlada, até arrogante. Por dentro, o coração dele batia 160 vezes por minuto. Valentina sabia, porque estava prestando atenção nas veias do pescoço. O delegado olhou para Dr. Marcelo. Dr. Marcelo olhou para Valentina. O momento tinha chegado. Valentina deu um passo à frente, depois outro. Depois outro. 7 passos até ficar no centro exato da área VIP. No centro exato de todas as atenções. Felipe a viu se aproximar. Franziu a testa. O desprezo voltou aos olhos. Felipe disse: "Você de novo? O que uma empregadinha de joalheria tem a ver com a Polícia Federal?" Valentina olhou diretamente nos olhos do bilionário, os mesmos olhos cinzentos que tinham brilhado de superioridade 1 hora antes, os mesmos olhos que tinham ordenado que ela pegasse um broche do chão como cachorro. Ela respirou fundo e respondeu em francês perfeito. Valentina disse: "Senhor Beaumont, o senhor disse que eu provavelmente nem sabia soletrar diamante, que eu era uma empregada doméstica disfarçada, que eu cheirava a pobreza." Uma pausa de 3 segundos. Valentina continuou: "O senhor estava errado. Em tudo." O rosto de Felipe congelou. A boca abriu. Os olhos arregalaram. Nenhum som saiu da garganta. A expressão era de alguém que acabou de ver um fantasma se materializar no meio da sala. Gerard levantou do sofá tão rápido que derrubou a taça de champanhe. O cristal estilhaçou no mármore. R$ 650 de líquido dourado se espalharam pelo chão importado. Valentina continuou. A voz era calma, controlada, letal. Agora em russo. Valentina disse: "Vocês também discutiram a transferência com Alexei Petrov. Amanhã às 5 horas, horário de Moscou. Minsk Holdings. 4 horas depois da transferência." Gerard recuou 2 passos descontrolados. Bateu na vitrine de relógios atrás dele. O vidro temperado de 5 centímetros tremeu. Um Rolex Submariner de R$ 70.000 balançou no suporte. O rosto dele tinha a cor de cera de vela. Valentina mudou para mandarim. A pronúncia era limpa, os tons perfeitos, cada sílaba no lugar certo. Valentina disse: "O banco do Sr. Chen Wei, em Shenzhen. Pacific Star Financial. 15% de comissão. R$ 51 milhões. A esposa dele vai receber o colar de diamantes como presente." Felipe finalmente encontrou a voz. Saiu estrangulada, rouca, irreconhecível. Felipe disse: Como você... Isso é impossível. Você é apenas uma." Valentina ignorou. Não tinha terminado. Mudou para alemão. O idioma que eles tinham usado para insultá-la pessoalmente.
Valentina disse: o senhor disse que os brasileiros imbecis nunca saberiam o que aconteceu, que éramos burros demais para descobrir, que nossa polícia era corrupta e incompetente. Ela virou para Gerard. Valentina disse: e o senhor disse que eu provavelmente nem entendia português direito, que todos os nordestinos eram camponeses primitivos com queimadura de sol. Silêncio absoluto na joalheria. 23 pessoas estavam paralisadas. Os 15 clientes VIP tinham parado de respirar. As 6 funcionárias estavam petrificadas em seus postos. Fernanda, a gerente, tinha a mão sobre a boca, os olhos tão arregalados que pareciam prestes a saltar. O delegado Costa observava com um meio sorriso. Dr. Marcelo anotava algo no celular. Valentina ainda não tinha terminado. Mudou para italiano. A língua melódica soou como sentença de morte. Valentina disse: 340 milhões de reais roubados, 127 investidores fraudados, famílias inteiras destruídas pela ganância de vocês. Depois espanhol, cada palavra martelando como prego em caixão. Valentina disse: vocês pensaram que eram invisíveis, que ninguém os escutava, que podiam roubar, mentir e fugir sem consequências. Finalmente, árabe, a língua mais difícil que ela tinha aprendido. 3 anos de estudo para esse momento. Valentina disse: mas eu estava ouvindo. Cada palavra, cada nome, cada número, tudo. 8 idiomas em menos de 3 minutos. 18 anos de estudo condensados em uma demonstração devastadora. Philippe Beaumont, bilionário, dono de fundo de investimentos, homem que nunca tinha ouvido a palavra não em 52 anos de vida privilegiada, fez algo que Valentina nunca esqueceria. Ele caiu de joelhos. Os joelhos do terno de 13 mil reais bateram no mármore Carrara de 17 mil reais. O relógio Patek Philippe de 85 mil dólares tilintou contra o piso. As mãos dele se ergueram em súplica. Philippe disse: por favor, eu pago o que você quiser. Quanto? 5 milhões? 10? 20? 50? 100? Diz um número, qualquer número. Eu assino o cheque agora. A voz tremendo, quebrada, patética. Valentina olhou para ele de cima, para o terno amassado, para o cabelo despenteado, para o suor brotando na testa, para o relógio de 85 mil dólares que não valia nada comparado à dignidade de uma pessoa, para os olhos de chumbo que agora brilhavam de desespero puro. Ela colocou a mão no bolso do uniforme, o mesmo bolso onde tinha guardado o broche 3 horas antes. Tirou o broche de pérola. A peça brilhou sob a luz dos lustres de cristal. Pérolas Akoya de 8 milímetros, ouro rosé antigo, 40 mil reais de valor, 0 reais de respeito. Estendeu na direção dele. Valentina disse: eu não quero seu dinheiro, Sr. Beaumont. Nunca quis. Philippe olhou para o broche, para a mão de Valentina, para os olhos dela, para os policiais que se aproximavam. Philippe disse: então o que você quer? O que eu posso te dar? A voz era de súplica nua. Valentina sorriu. Pela primeira vez naquele dia inteiro, um sorriso genuíno. Um sorriso de quem finalmente encontrou paz depois de 18 anos de espera. Valentina disse: eu quero que o senhor lembre de uma coisa pelo resto da sua vida. Nos 12 anos de prisão, em cada noite na cela, em cada manhã acordando sem liberdade. Ela se abaixou até ficar no nível exato dos olhos dele. Valentina disse: sotaque não define inteligência, aparência não define capacidade. Pobreza não define valor. Uma pausa de 5 segundos. Valentina disse: e empregadinhas do sertão também sabem guardar segredos e expor os que merecem ser expostos. O delegado Costa deu um passo à frente. A voz era solene. Delegado disse: Philippe Beaumont, Gérard Lacroix, vocês estão presos por suspeita de fraude financeira qualificada, lavagem de dinheiro internacional, evasão de divisas e formação de quadrilha. Têm o direito de permanecer calados.
As algemas estalaram nos pulsos de Felipe. Metal frio contra pele quente. O som ecoou pela joalheria como trovão. Depois nos pulsos de Gerard. O homem nem tentou resistir. Parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Enquanto os policiais os conduziam para a porta de vidro blindado, algo aconteceu. Um som. Palmas. Alguém tinha começado a bater palmas. Valentina virou para ver quem era. Fernanda, a gerente, a mesma que nunca tinha dado uma chance de promoção. A mesma que repetia que o sotaque nordestino afastava clientes. Fernanda, de pé ao lado da vitrine de alianças, aplaudia com lágrimas escorrendo pelo rosto. Depois Amanda, a funcionária de 24 anos. Depois Beatriz, Patrícia, Juliana, Carla e Sofia. As 6 colegas que tinham presenciado cada humilhação em silêncio. Depois, os clientes. A mulher de vestido Chanel amarelo. O homem de terno Armani. Cada uma das 23 pessoas presentes. Em menos de 10 segundos, a joalheria inteira aplaudia. O som era ensurdecedor. Palmas batendo, vozes gritando, alguém chorando. Valentina ficou parada no centro do salão de mármore italiano, o broche de pérola de 40 mil reais ainda na mão direita. Lágrimas desceram pelo rosto dela, quentes, silenciosas, libertadoras, mas dessa vez não eram de dor. Eram de 21 anos de invisibilidade, finalmente chegando ao fim. Eram de justiça, 18 meses depois. O sol de março de 2028 entrava pelas janelas do prédio na Avenida Paulista. 3º andar. Sala comercial de 320 metros quadrados, reformada especificamente para o projeto que Valentina tinha sonhado por 2 décadas. Na fachada do prédio, um letreiro de 3 metros de largura brilhava em LED branco. Escola de Idiomas Sebastiana Soares. Embaixo do nome principal, 8 palavras menores. Uma em cada idioma que Valentina dominava. Bienvenue, welcome, Huanying, Dobro Pojalovat, Willkommen, Benvenuto. Bem-vindo, Ahlan wa Sahlan. Valentina parou na calçada da Avenida Paulista, olhando para cima. Os olhos percorreram cada letra, cada palavra, cada prova de que sonhos de menina pobre de Petrolina podiam se tornar realidade. Atrás dela, uma multidão de 340 pessoas esperava na calçada e dentro do saguão. Jornalistas de 12 veículos diferentes, incluindo Folha, Estadão, Globo, Band e 3 emissoras internacionais. Ex-alunos dos primeiros 6 meses de funcionamento piloto. Investidores que acreditaram no projeto quando ainda era só uma ideia no papel. Vizinhos curiosos. Gente que tinha visto o vídeo viral e queria conhecer a mulher que tinha destruído um bilionário. E uma mulher de 73 anos, cabelo branco como algodão. Pele morena marcada por sol de 50 anos. Vestido azul marinho novo, comprado especialmente para a ocasião. R$ 420, o mais caro que Dona Sebastiana já tinha usado na vida. A mãe de Valentina estava chorando antes mesmo de entrar no prédio. Sebastiana disse: "Minha filha, você colocou meu nome na escola, meu nome, de uma lavadeira." A voz tremia tanto que mal dava para entender. Valentina segurou as mãos da mãe. As mesmas mãos que tinham esfregado roupa no tanque por 50 anos. Que tinham trabalhado sol a sol para garantir comida na mesa. Que tinham dado a ela um dicionário francês-português velho e mudado o rumo de uma vida. Valentina disse: "A senhora me ensinou tudo, mãe, que conhecimento não tem limite, que pobreza é circunstância, não destino, que quem cala diante de injustiça consente com ela. Tudo que eu sei começou com a senhora." Sebastiana abraçou a filha. O corpo pequeno tremeu de soluço. 50 anos de trabalho invisível, de humilhações silenciosas, de sonhos guardados em gavetas, finalmente reconhecidos.
Os fotógrafos dispararam centenas de fotos. Flashes iluminaram a calçada como fogos de artifício. No dia seguinte, a imagem de mãe e filha abraçadas estaria na capa de 17 jornais e em 43 sites de notícias do Brasil e do exterior. Dentro da escola, 280 alunos esperavam sentados em cadeiras novas. A sala principal tinha capacidade para 350 pessoas. Ar-condicionado silencioso mantinha a temperatura a 22 graus. As paredes tinham mapas de todos os continentes, com os países coloridos por idioma predominante. Metade dos alunos tinha bolsa integral, 140 jovens que não pagariam um centavo durante os 3 anos de formação. Jovens de periferia de São Paulo. Filhos de empregadas domésticas, de pedreiros, de motoristas de aplicativo. Nordestinos recém-chegados na cidade grande buscando oportunidade. Gente invisível querendo se tornar visível. Todos aprendendo que sotaque não define futuro, que origem não determina destino. Sobre Philippe Beaumont, as notícias eram devastadoras. Para ele, o julgamento começou em abril de 2027, 12 meses depois da prisão. Duraram 7 semanas de audiências, 143 testemunhas, 21 peritos, 4.200 páginas de documentos. A gravação de Valentina foi a peça central da acusação. 47 minutos e 32 segundos reproduzidos em tribunal, com tradução simultânea para juiz, promotores e jurados. A condenação veio em setembro. Philippe Beaumont, 12 anos de prisão em regime fechado por fraude financeira qualificada, lavagem de dinheiro internacional e formação de quadrilha. Gérard Lacroix, 8 anos após delação premiada. Philippe tentou subornar um carcereiro no 3º mês de detenção. Ofereceu R$500 mil para facilitar comunicação com contatos externos. O carcereiro, um homem de 52 anos que ganhava R$4.800 por mês, gravou a conversa e entregou ao juiz. Mais 2 anos adicionados à sentença por tentativa de corrupção de funcionário público. 14 anos no total, sem progressão de regime até cumprir pelo menos 10. Os 340 milhões foram parcialmente recuperados. 192 milhões voltaram para os 127 investidores lesados. O resto, 148 milhões, estava em contas que as autoridades ainda tentavam rastrear em 5 países diferentes. Marcos Aurélio Ferreira, o dono da padaria que tinha investido R$450 mil, recebeu 320 mil de volta. Não era tudo, mas era o suficiente para reabrir o negócio. A padaria nova se chamava Padaria Valentina, em homenagem à mulher que tinha salvado as economias dele. Helena Cristina dos Santos recuperou 510 mil dos 700 mil que tinha perdido. Usou o dinheiro para pagar o tratamento de câncer da irmã. Roberto Junqueira recebeu 900 mil do 1.200.000. Aposentou-se finalmente 34 anos depois de começar a trabalhar. Gérard Lacroix delatou todos os envolvidos em troca de redução de pena. Nomeou Alexei Petrov, o intermediário russo. Nomeou Chen Wei, o banqueiro chinês. Nomeou Augusto Pereira, o contador subornado. Nomeou mais 17 pessoas em 4 países. Alexei foi preso em Moscou por autoridades locais. Enfrentava 23 anos de prisão no sistema penitenciário russo. Chen Wei perdeu a licença bancária e enfrentava processo criminal em Shenzhen. O Pacific Star Financial foi fechado. Os ativos congelados. Augusto Pereira pegou 6 anos e cumpria em regime semiaberto em Brasília. Perdeu o registro de contador. Nunca mais poderia exercer a profissão. A rede inteira desmontada. Completamente destruída. Por causa de uma atendente de joalheria que 2 bilionários achavam que não sabia ler. Dentro da escola, Valentina subiu ao pequeno palco montado para a cerimônia de inauguração.
Atrás dela, uma tela de projeção mostrava fotos da jornada, Petrolina, o tanque de lavar roupa, o dicionário de capa azul, a joalheria, a prisão de Felipe. Ela olhou para a plateia, para os 280 rostos ansiosos, para os olhos cheios de esperança e medo e determinação. Valentina disse: "Boa tarde a todos." O sotaque nordestino escapou, forte e claro. Ela não tentou esconder. Não tinha mais vergonha. Valentina disse: "Eu me chamo Valentina Soares. Nasci em Petrolina, Pernambuco. Minha mãe era lavadeira. Meu pai abandonou a gente quando eu tinha 4 anos. Eu era invisível para o mundo." Uma pausa de 3 segundos. Valentina disse: "Um homem muito poderoso achou que eu era burra demais para entender o que ele dizia. Ele me chamou de empregadinha analfabeta, de camponesa primitiva. Disse que eu cheirava a pobreza, jogou um broche no chão e mandou eu pegar como cachorro. Os alunos estavam em silêncio absoluto. Ninguém respirava." Valentina disse: "Ele não sabia que eu falava 8 idiomas, que eu tinha passado 18 anos da minha vida estudando enquanto limpava banheiro, lavava roupa e pegava 3 ônibus para trabalhar. Que cada insulto que eu ouvi só me fez querer aprender mais. Que cada porta fechada na minha cara só me fez bater em mais portas." Valentina sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro em meses. Valentina disse: "Hoje ele está cumprindo 14 anos de prisão. E eu estou aqui, abrindo uma escola com o nome da minha mãe, ensinando 8 idiomas para 280 pessoas que o mundo também trata como invisíveis." Ela olhou para Sebastiana na primeira fila. A mãe soluçava baixinho, as mãos cobrindo o rosto. Valentina disse: "Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Uma coisa que eu queria que alguém tivesse me dito quando eu tinha 16 anos e lavava roupa no tanque de cimento, sonhando em falar com o mundo." Valentina respirou fundo. A voz saiu clara, firme, inabalável. Valentina disse: "Ninguém pode roubar o que você sabe. Conhecimento é a única riqueza que não pode ser tomada, confiscada ou destruída. É a única coisa que quanto mais você divide, mais você tem." Ela olhou para cada rosto na plateia. Valentina disse: "E não importa de onde você veio, que sotaque você tem, que roupa você veste, quantos ônibus você pega para chegar ao trabalho. Se você sabe algo que os outros não sabem, você tem poder." Uma pausa final de 5 segundos. Valentina disse: "E poder bem usado muda o mundo." A plateia explodiu em aplausos. 280 pessoas de pé, fotógrafos registrando, câmeras filmando. Sebastiana chorando e rindo ao mesmo tempo. Valentina desceu do palco. Abraçou a mãe por longos 30 segundos. Cumprimentou os alunos um por um. 280 apertos de mão, 280 olhares nos olhos, 280 futuros começando naquele momento. No bolso dela, o mesmo celular antigo de tela rachada. 8 anos de uso. Nunca trocou. Virou relíquia. Na vitrine da entrada da escola, atrás de vidro blindado de 5 centímetros, um objeto. Um dicionário francês-português de capa azul desbotada. O mesmo que Dona Sebastiana tinha trazido para casa 20 anos antes. 1.240 páginas amareladas. Lombada descolando, manchas de uso em cada canto. Embaixo, uma placa de bronze polido, onde tudo começou. E ao lado do dicionário, em moldura simples de madeira, um broche de pérola. O mesmo que Felipe Beaumont tinha jogado no chão. 40 mil reais de valor monetário. Valor real. Imensurável.